Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a você nessa noite. Já vou aproveitar você de pé e abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, na verdade, verso 10 em diante. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, que nós possamos ouvir tua voz aqui nessa noite e sairmos daqui mais cheios do que entramos da tua presença, mais cheios da tua glória, mais cheios da tua unção, no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre perseverança. Eu venho falado nos últimos dias, nas últimas semanas sobre isso. É um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para o Ministério de Louvor, para falar para os jovens e adolescentes, nas últimas EBDs que eu dei, para falar para você nessa noite. É um tema que o Espírito Santo quer ministrar algo para a igreja dele, eu tenho convicção. E tenho certeza, porque eu tenho visto os pregadores, os pastores falando muito sobre esse tema. O pastor Everton começou também algumas mensagens entrando nesse assunto, trouxe uma palavra no nosso DCC de adoração sobre esse assunto. E a gente tem visto o Espírito Santo batendo nessa tecla. Se ele ainda está batendo é porque ele tem algo para falar para mim e para você, amém? Então a gente vai receber isso com carinho e com devoção a Ele. Eu coloquei o título dessa mensagem: Perseverança, a garantia da coroa. Por que eu coloquei garantia nesse título? Coloquei garantia, eu trabalho no banco, né? Vocês sabem. E uma garantia, normalmente ela é usada para quando você vai receber alguma coisa. Então, quando você vai receber, o banco, por exemplo, quando ele precisa receber um empréstimo e existe um risco dele não receber, ele coloca uma garantia nesse empréstimo. Então, quando você vai fazer um financiamento, por exemplo, de um carro, normalmente o banco vai colocar o carro como garantia, para que se você não pagar o empréstimo, o banco tenha uma garantia que ele vai receber aquilo. Está me entendendo? Então, quando eu pensei nessa palavra, garantia, e quando eu estava meditando nesse texto, coroa, se eu tenho uma coroa e eu tenho que guardar ela, primeiro eu fiquei pensando, por que que eu tenho uma coroa e qual a garantia de que eu vou manter essa coroa até o fim? E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre isso. A garantia de que eu vou prevalecer com a minha coroa intacta até o último dia é que eu persevere. Então a perseverança é a única coisa que garante que você chegará no fim com a sua coroa. Então a gente parte para esse princípio e a gente precisa entender então o que é perseverança. E aí eu comecei a pesquisar sobre perseverança e fui buscar no original, como um bom teólogo, a gente sempre gosta de ver de onde que vem essa palavra. E a palavra perseverança, ela vem, tem uma origem no latim, ela é derivada da palavra persistência, então são sinônimos, persistência, perseverança, e a palavra original ela é persistere, não sei pronunciar no latim, eu não sou um bom falador de latim, mas
ela é persistere, que significa o quê? Continuar com firmeza, manter a atitude. Resumidamente, o que significa persistência? Não desistir. Então, para quem é professor aí, os professores de português, né, é o antônimo, tá certo essa palavra? Acho que eu lembro ainda, é isso, né? Então, o contrário de sinônimo, né? Então, o contrário de persistir é não desistir. Então, se você desiste, você não está persistindo. Basicamente é isso. Eu tenho ficado, nesses últimos dias, fascinado, sabe, em ver como que o conhecimento tem crescido. Como que Deus tem revelado para a sua igreja coisas novas. É muito legal você ver pregadores sempre trazendo coisas diferentes. Às vezes você lê um texto, né, e vê um aspecto nele, e aí quando você escuta uma pessoa falando sobre outro aspecto, e um pregador falando sobre outro, né, e aí o conhecimento tem se estendido, né, tem se avançado. E aí eu tenho visto profecias, né, a gente tem visto a Bíblia se cumprindo, profecias se desdobrando para acontecer. E aí eu me lembrei da profecia que Daniel disse, né, que no fim dos tempos essas coisas iam acontecer. O conhecimento, a ciência, ele cita como ciência, mas é o conhecimento, ele aumentaria de uma forma muito grande. Então Daniel, ele vai dizer isso no livro, né, que ele escreveu, profetizando sobre o fim, né? Então, se Daniel disse que no final o conhecimento aumentaria, e a gente está vendo o conhecimento aumentar, isso quer dizer o quê? Que a gente está se aproximando do tempo do fim. Está entendendo? Então, quando eu parei para pensar isso, eu falei, nossa, isso não é novidade, né, para nós. Mas aí eu fiquei pensando, nossa, então realmente será que a gente já está muito próximo do fim? Mais próximo do que talvez o ano passado, o ano retrasado, do que 10 anos atrás? Será que realmente o fim de tudo mesmo já está assim, batendo na porta? Não sei, né? Pode ser que sim. O que eu sei é que a gente tem visto o conhecimento se aumentando, se expandindo. Em contrapartida desse conhecimento aumentando, a gente tem visto do outro lado coisas ruins acontecendo. Por exemplo, a apostasia aumentando, como a própria Bíblia tinha já, né, dito, através das profecias. A gente tem visto a maldade se multiplicando e os homens cada vez mais desanimando das coisas espirituais, desanimando de servir a Deus, desanimando de fazer a obra do reino. E aí eu apelidei isso de preguiça espiritual, na hora que eu estava escrevendo. Então os homens têm partido para a preguiça espiritual. É interessante a gente ver isso, falar sobre isso, né? Parece coisa simples, mas na verdade a Bíblia, 2000 anos atrás, né, os profetas, os apóstolos já previam que isso ia acontecer. E aí a gente começa então a ter uma mentalidade, a gente precisa abrir os nossos olhos para enxergar que talvez está na hora da gente realmente acordar para algumas coisas que a gente está dormindo às vezes, né? E hoje eu vim nessa noite falar sobre isso, que está chegando o tempo da colheita final. Está chegando. E aqueles que dizem amém, é porque sabem que estão no caminho para que essa colheita aconteça na vida deles também, né? Está na hora de cumprir aquilo que Jesus falou, que a árvore que está dando fruto, ela vai ser podada para dar mais frutos. E a árvore que não está dando fruto, ela vai ser cortada na raiz e lançada no fogo e jogada fora. Não sou eu que estou dizendo isso, apesar de ser uma coisa muito dura de se dizer. Mas o próprio Senhor disse, né, que as árvores que não dessem frutos, elas seriam cortadas e lançadas no fogo. Está chegando o tempo em que o joio vai ser separado do trigo, que os bodes vão ser separados das ovelhas, como dizem Apocalipse. Está na hora de quem está em cima do muro sair de cima do muro, amém? Então quem está em cima do muro precisa sair de cima do muro, porque por mais que você ainda não decidiu um lado, você já está no meio termo para sair perdendo. Porque a Bíblia não fala que só aqueles que não deram frutos
né, e que não quiseram Deus e que largaram de lado Deus é que vão sair perdendo. Não. Aqueles que não escolheram Deus, que não escolheram a obra, que não escolheram Jesus, são aqueles que vão sair perdendo. Então nós precisamos nos posicionar. Nessa noite eu quero dizer para mim, começar para mim, o Espírito Santo falar isso para mim e para você. Se posicione para perseverar na obra dele. Se coloque de pé como um soldado se apresenta no quartel, e não é o quartel do Brasil não, que os soldados ultimamente no Brasil não estão se apresentando, nem servindo estão querendo, né? Você imagina aí um exército aí que o povo vai por honra mesmo. Vocês estão me ouvindo? Aqui abaixou um pouquinho aqui, tá? Se vocês pararem de ouvir, vocês me falam. Se posicionem como um soldado de uma nação que tem honra, falando assim, eu vou lutar até o fim pela minha nação. Imagina aí nações aí igual na Rússia, igual os Estados Unidos, onde as pessoas normalmente servem por amor à pátria, né? E quero nessa noite te convidar e te convocar como um soldado de Cristo a se posicionar no exército de Cristo e vestir a camisa do reino e falar, eu vou lutar, vai custar sangue, vai custar suor, mas eu vou lutar, mesmo que isso me mate, mesmo que isso custe a minha vida, eu vou lutar até o fim. Então eu quero que você tenha isso em mente nessa noite. Se posicione, persevere, para que você não perca a sua coroa. Você tem a sua coroa aí na sua mão já, amém? Agora é seu dever manter ela. E nós precisamos perseverar para isso. Abre sua Bíblia comigo lá em Romanos. Quero te mostrar uma coisa importante sobre perseverar. Romanos capítulo 5. O verso 1 em diante. Romanos 5, verso 1 em diante diz assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de qual obtivemos acesso à fé, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Então eu quero que você guarde duas coisas desse texto. Primeiro, que perseverança produz um caráter aprovado. Para você ter um caráter aprovado diante de Deus, você precisa ter perseverança. Segunda coisa que eu quero que você guarde desse texto que eu acabei de ler, que tribulação produz perseverança. Então nem sempre você está passando por uma tribulação quer dizer que você precisa dar uma reduzida na marcha e andar mais devagar. Tem hora que a tribulação chega, por exemplo, um problema. Quando a gente fala de tribulação, coloca nessa caixinha aí de tribulação problemas pessoais, profissionais, financeiros. Coloca tudo isso dentro de uma caixinha aí para você imaginar o que é uma tribulação. Então, quando algum desses problemas chegam, normalmente a gente começa a desanimar para fazer as coisas do reino. Vocês podem ver que tem gente que quando dá uma apertada, some. Não é verdade? Quantas pessoas, né, a gente vê que assim que aparece um probleminha, a pessoa às vezes está voando, está servindo, está fazendo as coisas, e aí aparece um probleminha, a pessoa sumiu. Cadê o fulano? Foi embora. Então, a pessoa vai na contramão desse texto que Paulo disse que a tribulação produz perseverança. Era para ser o contrário, né? Era para a hora que as coisas ficam difíceis, né, a gente pegar na mão do Senhor e falar, não me larga não, Deus, vamos embora, vamos junto. Mas não, a gente normalmente, né, tem a tendência de querer parar, né? E nessa noite a primeira coisa que eu quero te dizer é que você não vai parar assim que os problemas baterem na sua porta, amém? Você não vai desanimar, você não vai parar de fazer o que você está fazendo, você vai manter essa posição. Tá difícil? Tá, continua. Tá difícil? Tá, a tribulação está batendo na sua porta? Não para, não para, continua. Sabe por quê? Porque a gente às vezes escolhe parar
de fazer as coisas do reino, mas a gente não para, por exemplo, de trabalhar. Porque quando as coisas ficam difíceis, quando você começar a ter um problema lá pessoal, você não para então de trabalhar. Ah, não, parar de trabalhar, que isso, problemada danada, você tá doido. Você não para, né? Por que você não para de comer então? Ah, não, vou comer enquanto não resolver esse problema. Não para também, né? Ah, eu vou parar de mexer no celular. Estou aguentando mais esse problema que está acontecendo no meu serviço lá. Enquanto não resolver, eu não vou mexer no celular. A gente faz isso? Não, né? Mas por que quando aperta, então a gente para de fazer as coisas de Deus? Sendo que na verdade era para ser o contrário. Era para a gente parar de fazer qualquer outra coisa, menos as coisas do Senhor. Isso mostra onde que está a nossa mentalidade de importância. Isso mostra onde está o nosso coração. Isso reflete, por exemplo, que você ainda está confuso com o que é prioridade na sua vida. Se um dia você já pensou ou pensa nesse momento nisso, né? Por quê? Porque quando a gente tem a mentalidade de que o Senhor é a nossa maior riqueza, que o reino do céu é como uma pedra preciosa que a gente achou em algum lugar e guardou ela e falou, aquilo ali é o maior tesouro que eu tenho, a gente troca qualquer outra coisa pelo reino de Deus. A gente troca qualquer outra coisa pela presença do Senhor. A gente não se afasta dele, a gente se afasta das outras coisas, mas dele não. Às vezes você pode até pensar, ah, pastor, mas o meu serviço eu não vou largar. É claro que não, é. Ele me dá sustento, ele me dá dinheiro para me comprar minhas coisas, para me pagar minha internet, pagar minha televisão. E eu te coloco para pensar do outro lado, que o reino de Deus é tomado por esforço, e quando você para de fazer ele, você começa a perder o reino de Deus. Então, se você para de trabalhar, você para de receber o seu dinheiro físico da terra. Quando você para de servir o Senhor, você para de receber também as suas recompensas celestiais, e você começa a perder o que você tem de mais valioso, que é a eternidade. Então não pare, sabe? O Espírito Santo ele colocou isso no meu coração esses dias. E é engraçado porque quando o Espírito Santo fala com a gente alguma coisa, ele começa até também te colocar na mesma situação, sabe? E aí semana passada eu comecei, parecia que a canseira, sabe aquela canseira que eu acho que é até sobrenatural, sabe? Que você tá morto, você acorda já cansado. Então, eu tava assim semana passada, sabe? Desanimado, cansado, até para trabalhar, sabe? E aí por um momento assim, uma pequena parte da minha mente ficou pensando assim, será que você não deveria largar um cargo seu, não? Você não deveria parar de fazer alguma coisa na igreja, não? Você está muito sobrecarregado na igreja. Fiquei, minha mente pensando sozinho. E aí o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, que eu estou falando contigo nessa noite. Então ele fez eu passar por isso, para te mostrar, para falar contigo com convicção, que parar de fazer as coisas dele não é o melhor para nós. Não é o melhor para você. As pessoas, as igrejas, elas têm pregado muito a questão do voluntário. A gente tem visto muitas igrejas falar, vem ser voluntário. É muito legal, né? Voluntário é uma palavra muito legal assim e tal. Mas eu não gosto de usar ela no reino, não. Eu acho que a palavra voluntário, ela é muito fácil, assim, sabe? Muito abrangente. Ser voluntário, eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero, no dia que eu quero. Eu e você não somos voluntários. A palavra de Deus nos chama de filhos e de servos, não voluntários. Não tem voluntário na Bíblia, tem filho e servo. O servo obedece o seu Senhor e faz o que ele manda, amém? E o filho obedece seu pai e faz o que ele manda, amém? E aí a gente tem visto uma geração pregando muito sobre o filho, mas o filho do paz é amor, né? Você imagina aquele playboyzinho, né, que acorda meio-dia, joga videogame até 5 horas da tarde, vai para a faculdade de noite, só come, dorme e não faz nada. Hoje em dia, infelizmente, tem muitos filhos assim. Mas o filho do passado, eu falei isso aqui outro dia, não sei em que momento, mas falei isso, os filhos raízes, né, vamos usar a palavra raiz, eles acordavam cedo, ajudavam o pai na lida da roça, né? Se fosse na roça, ajudava a pegar lenha, ajudava a tirar leite, ajudava a cuidar da fazenda, né? Então os filhos não tinham opção de ficar dormindo o dia inteiro e mexendo no celular antes. O filho trabalhava, só que chegava no final do dia, ele desfrutava de tudo que o pai tinha,
desfrutava da fazenda, desfrutava dos animais, comia a mesma coisa que o pai comia, sentava na mesma mesa que o pai sentava. Então a gente vê, né, que os princípios bíblicos estão estruturados nessa mensagem, né, e não na mensagem de que eu sou voluntário e faço a hora que eu quero, o que eu quiser. Né, nós somos filhos, nós desfrutamos do reino do nosso Senhor e do nosso Pai, amém? Mas nós temos que ter uma convicção, nós não queremos ser aqueles filhos que só sentam e ficam o dia inteiro só prostrado. Nós queremos ser os filhos que ajudam na lida do reino, amém? Tem isso em mente, você precisa ser esse filho, para que na hora que o bicho pegar também, na hora que vier a tribulação, como eu disse, você não escolher parar o reino e não parar as outras coisas, né? Para o TikTok se precisar, mas não para no reino não. Para nas coisas que são fúteis, que são coisas que você nem precisa fazer. Não vai mudar nada na sua vida se você não fizer algumas coisas. Mas se você parar no reino, você fica para trás. Se você fica para trás, uma hora você pode até se desviar do caminho que você deveria estar. É aquela velha história que todo mundo aqui conhece, desde o mais novo cristão até o mais velho. A pessoa sai primeiro do lugar de posição dela, seja no ministério, seja no serviço. Agora eu vou só cultuar, estou precisando descansar. Daqui a pouquinho a pessoa para de vir nos cultos do meio de semana. Não, para que eu vou 2 vezes na semana no culto? Bobeira, vou só no domingo, né? Daqui a pouquinho a pessoa não vem todo domingo mais, porque, que isso? Antigamente o povo nem cultuava todo domingo, para que eu vou cultuar agora todo domingo? Vou de vez em quando. Daqui a pouquinho a pessoa já está pensando assim, agora eu não preciso ir no culto, para que eu vou no culto? Que isso, o Senhor está em qualquer lugar, eu oro lá em casa, eu leio a Bíblia lá em casa. E daqui a pouquinho, a pessoa não está nem lendo, nem orando, nem conhece mais Deus e não sabe nem onde que está mais. Então a verdade é essa. Eu já vi isso acontecer não só uma vez, meus irmãos e minhas irmãs. Já vi isso acontecer muitas vezes. Só de caminhada de ministério eu já estou completando 17 anos. E eu posso dizer que não foi só 17 pessoas que eu vi desanimar da fé, não. Foi muito mais, infelizmente. Mas começou assim. Larga uma coisa aqui, larga uma outra ali, para de ter um temor aqui, para de ter uma obediência ali, entra um pecadinho, e quando a gente vê, a gente já está num caminho sem volta, e o Senhor Ele está nos chamando a rever os nossos princípios, a rever as coisas que a gente tem prioridade, a rever as coisas que a gente está priorizando na nossa vida. Quem é o seu maior amor? É Deus, não é? Se Deus é seu maior amor, priorize a obra dele, priorize o reino dele, priorize buscá-lo. Antes de qualquer coisa, antes de fazer, seja filho, seja servo, seja amigo de Deus. E se você ainda não é qualquer uma dessas posições, mas já está servindo, não para de servir para tentar ser alguma delas. Pelo contrário, continue fazendo o que você está fazendo, mas se posicione. Se falta você ser filho, seja filho. Se falta você ser servo, então seja mais servo. Se você ainda falta ser mais amigo do Espírito Santo, então comece a tentar ser mais amigo dele, sabe? Procure se posicionar nas posições que você precisa se posicionar e continue servindo. O Senhor está te chamando para servir, o Senhor está te chamando para fazer diferença nessa terra, nessa cidade, no nome de Jesus. Eu quero te lembrar nessa noite, sobre a gente falando sobre tribulação, que quando chove, eu ouvi isso esses dias, não chove só na cabeça do crente, A gente, quando vamos fazer uma analogia aqui, a chuva ela representa bênção, Então chuva é bênção. Quando chove, não chove só na sua casa, não é verdade? Chove na casa do vizinho também. No vizinho que às vezes é macumbeiro, que é fofoqueiro, que é mentiroso, Chove lá também. Então a chuva não cai só na cabeça do crente, não, só do cristão não, ela cai na cabeça de todo mundo. E tem coisas naturais que vão acontecer também na vida de todo mundo, Tem algum crente aqui que pegou dengue esse ano ou ano passado? Então, você pegou dengue, está vivo aí para a glória de Deus, Mas você pegou. É uma coisa que você teve que passar. Então as dificuldades, elas também, a gente também passa por elas, irmãos.
né? Nem sempre a gente vai ser livre de tudo, não. Tem coisa que a gente vai ter que passar, sabe? Só que tem uma diferença. Aí talvez você se pergunte, então não adianta eu ser crente. Para que eu vou ser crente se eu não vou ser livrado de tudo? Né? E aí eu te dou a chave nessa noite sobre isso. A diferença de você para o ímpio é que o ímpio, quando acontecem essas coisas, ele está pela própria sorte dele. Se ele viver, se ele morrer, se acontecer qualquer coisa, ele está pela própria sorte. Mas você, quando passa por tribulações, o Salmo 23 vai dizer uma coisa muito legal para a gente guardar nessa noite. Que ainda que eu e você ande pelo vale da sombra da morte. Quando o salmista diz isso, ele fala assim, quer dizer que pode ser que um dia eu ainda vou andar pelo vale da sombra da morte. Um dia eu ainda vou pisar em lugares que vão ser difíceis, tribulações, tempestades, talvez eu vou ter que passar por elas. Mas eu não vou temer, porque Ele está comigo. Então a diferença de você para o ímpio é que você não está sozinho, que você não está por sua própria sorte. Quando você passar por uma tribulação, quando você passar por uma dificuldade, saiba que Jesus está com você. Ele prometeu estar com você. E aí esses momentos de dificuldade, de tribulação, de problemas, de desafios, você vai lembrar de uma coisa: a paz que excede todo entendimento, que Jesus prometeu que Ele tinha essa paz, ela estará contigo, porque Ele prometeu que estaria comigo e com você até a consumação dos séculos. Amém? Então Jesus, Ele prometeu estar comigo e contigo até a consumação dos séculos. Ele é o príncipe da paz. E a paz que excede todo entendimento, que está sobre Jesus, está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós temos que andar com essa convicção, para que quando a gente passar por tribulações e problemas, a gente tenha em mente que a gente não está sozinho. Amém? Olha comigo 2 Coríntios, capítulo 2. Não, 2 Coríntios 4, tá? 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 16. 2 Coríntios 4, 16 até o 18, diz assim, ó: de modo que agora em diante, a ninguém... Não, peraí, estou lendo 5. Volta. 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa muito mais que todos eles, falando dos sofrimentos, né? Então você está sendo renovado dia após dia. E se você não estava sentindo isso, eu declaro sobre a sua vida que você está sendo renovado nessa noite, no nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está te renovando nessa noite. Que o seu cansaço físico, que o seu cansaço mental, espiritual, saia agora da sua vida em nome de Jesus, para que você receba o renovo que é promessa de Deus. É promessa, não é achismo, não é Deus falando assim, ó, se eu gostar eu vou fazer, se eu não gostar eu vou fazer, não. Deus prometeu, receba o renovo no nome de Jesus. O Espírito Santo está te renovando nessa noite. Eu me lembro da história de Paulo. Paulo teve um momento da vida dele que ele estava sofrendo muito, eles queriam matar ele. E ele estava numa cidade chamada Cesareia e precisou se deslocar para Roma, porque se ele ficasse em Cesareia, eles iam matar ele. E aí ele apelou para César, falou, não, eu apelo para César, eu quero ir para Roma. E aí ele foi para Roma. E quem conhece a história lá em Atos vai saber que não foi uma viagem tranquila, né? Ele foi no navio, o navio afundou, né? E aí o Senhor usou a vida dele para falar com aquele povo que ninguém ia perder a vida, e realmente o navio naufragou, mas ninguém perdeu a vida. E aí eles chegaram na ilha todos molhados, né? Foram acender uma fogueira para tentar, né, secar o corpo. E aí quando vê Paulo pegando lenha para acender fogueira, uma cobra vai e pica a mão de Paulo. E aí Paulo vai e sacode a cobra no fogo, né? E não morre. E os homens daquela ilha começaram a falar, não, esse homem aí deve estar com algum problema, porque ele estava no navio, o navio afundou, e aí ele não morreu, mas era para ele morrer, porque aí agora a cobra picou ele, e ele vai morrer. E aí eles ficou esperando o quê? Era uma cobra venenosa, né? Eles ficaram esperando Paulo inchar e morrer. Só que aí não aconteceu isso, aconteceu diferente, né? Paulo só sacudiu a cobra, continuou
né, ali fazendo o que tinha que fazer, inclusive depois foi usado para curar pessoas. E aí esses homens já mudaram de opinião. Não, o cara não morreu não, então ele é um Deus, né? E aí começaram até a pensar isso de Paulo, né? Só que aí eu vejo uma coisa interessante nessa história. Na verdade, Paulo não era um super-homem, Paulo não era diferente de mim e de você. Ele tinha uma convicção, ele tinha um lugar para chegar, ele tinha um alvo. E ele sabia que ele ia chegar lá, porque ele tinha uma promessa. Ele ainda não tinha cumprido tudo que ele tinha que cumprir na vida dele. E aí ele sabia que qualquer coisa que acontecesse não ia impedir ele de cumprir o objetivo dele, porque ele estava com o Senhor. Essa é a mentalidade que eu e você temos que ter. Você não vai morrer antes da obra do Senhor cumprir na sua vida. Você não vai partir dessa terra antes que se cumpra. Só se você recusar fazer ela a vida toda. E aí realmente chegar o tempo determinado que tinha para você, seus dias acabarem e você não cumprir. Aí sim, né, você infelizmente não vai ter cumprido o seu chamado e sua obra aqui. Mas, né, hoje eu e você, faz assim comigo, ó. Dá uma respirada aí. Tá vivo. Se você respirou e você está vivo, então você ainda tem tempo de cumprir o seu chamado e a sua obra aqui nessa terra. E você vai cumprir em nome de Jesus. Mesmo que você esteja passando por uma tribulação, por uma tempestade, igual Paulo passou. Sabe o que é legal da tempestade? A gente passou por um período chuvoso, né, esses dias aí. E o legal da tempestade é que ela vem, faz muito barulho, né? A chuva, quando quem mora em casa de telha aí, ou às vezes vai estar em algum lugar que está fazendo muito barulho quando está chovendo, né? Cai água, faz barulhada, e cai raio, cai trovão. E aí, né, parece que vai acabar o mundo, né? Igual eu moro numa rua que tem uma subidinha assim, e desce enxurrada, começa a descer balde dos outros que estavam no meio da rua. Fala, que isso, gente? O que está acontecendo? O dilúvio de novo? Não, peraí. Mas aí, quando vê, passa 5 minutos, acabou. Ó, acabou. É igual um furacão, né? Um furacão faz um estrago danado. Quando vê, passa 10 minutos, acabou. Na hora que está acontecendo a tempestade, a gente fica desesperado, né? Só que eu tenho uma notícia para te dar. Ela acaba. Se você está passando por ela, ela pode até estar fazendo muito barulho aí nessa hora, mas ela vai acabar daqui a pouco. E aí a hora que ela acabar, se você ficou lá desesperado, né? Ah, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Depois você vai ficar com vergonha, falar, não, era só uma tempestade, era só uma chuvinha, já acabou, né? Então ela vai passar, sabe? É um problema, é uma enfermidade, ela vai passar. É um problema financeiro, ele vai passar. É um problema conjugal, é um problema pessoal, é um problema mental, é um problema espiritual, ele vai passar. É uma tempestade que está acabando, vai passar, sabe? Não tire isso da sua mente, não pare de perseverar. Roma está logo ali, Cesareia já ficou para trás, porque se você está na tempestade, Cesareia já está lá atrás, e Roma está ali na frente. Você vai parar no meio do caminho? Vai deixar afundar o barco e vou junto, deixa eu naufragar aqui, Titanic. Não, né? Vai, nada, meu irmão, nada, minha irmã. Roma está logo ali, tem uma ilha ali, depois da ilha tem Roma. Não fica para trás, amém? Não deixa Satanás, não deixa os demônios te desanimar. Saiba que você serve um Deus vivo, que você serve um Senhor dos senhores. E Ele conhece a sua perseverança, Ele conhece as suas obras. Apocalipse 2:2 vai dizer isso, não precisa abrir, mas o Senhor Jesus, Ele fala assim para uma igreja, ó, eu conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho árduo e conheço a sua perseverança. Senhor, Ele sabe o que você está sofrendo pelo Evangelho. O Senhor sabe que o seu sofrimento ele pode ser por causa de tempo. Talvez você trabalha muito e mesmo assim tem que doar tempo para o reino, e Ele sabe que não está sendo fácil, e Ele reconhece. O Senhor sabe as lágrimas que você derramou por causa do Evangelho, por causa de coisas que você enfrentou. O Senhor sabe das noites que você teve que levantar de madrugada e clamar, Pai, me ajuda, Senhor. O Senhor sabe de tudo isso, e Ele vai te recompensar por cada um desses momentos. Se a gente que é homens maus, né, somos homens maus, pecadores, a gente sabe reconhecer quando uma pessoa é perseverante. A gente olha para uma pessoa na igreja e fala, nossa, essa pessoa está em tudo, né? Tem gente que está em tudo, ajuda em tudo, faz tudo que precisa, não tem gente assim? E a gente consegue ver essas pessoas.
Você imagina o nosso Senhor Jesus, que fala que sabe, conhece as nossas obras, conhece o nosso trabalho, nossa perseverança, e ainda mais, Ele conhece o nosso coração e o nosso desejo de servi-lo, né? Então você não está servindo qualquer um, não. Você está servindo o Rei dos Reis, o dono de tudo, né? E Ele não vai ficar devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que a gente precisar fazer para o reino dele, seremos recompensados. E já partindo para o fim aqui da mensagem, eu quero falar algumas coisas com você que pode te atrapalhar a perseverar. Então essas coisas que eu vou falar contigo é para você tomar cuidado, e depois a gente vai orar, tá? Então, coisas que você precisa tomar cuidado, que se você não tomar cuidado com elas, vão te fazer parar de perseverar. A primeira delas, eu já disse antes e repito, são as lutas. Não deixe que as lutas te parem de fazer o que você tem que fazer. Então nem vou me ater muito a esse ponto, porque a gente já falou sobre ele. Agora esse ponto é muito importante, o segundo que eu vou falar, porque é um dos que a gente mais erra. A oportunidade de ganhar mais dinheiro faz a gente parar, tem hora. Então às vezes a gente está fazendo algo profissional, ou está buscando algo profissional, e aí em algum momento aquilo ali começa a nos atrair mais do que a presença do Senhor, começa a nos atrair mais do que a obra dele, e aí a gente começa a se afastar aos pouquinhos, como eu disse no início. Então a gente começa a escolher mais as coisas terrenas. Isso é um perigo, porque se você fizer isso durante um momento, durante uma fase, tudo bem, é normal. Tem hora que a gente vai precisar trabalhar mais mesmo, né? Às vezes vai ter algum momento que você vai precisar fazer uma reforma na sua casa, você não tem como pagar um profissional, às vezes você mesmo vai fazer, então você vai trabalhar mais, né? Quem tem casa própria e às vezes sair não teve condição de pagar tudo, né? Sabe que tem hora que você vai ter que pôr a mão na massa. Então tem fases da vida da gente que a gente trabalha mais. O problema é a gente fazer dessas fases, dessas exceções, a regra, né? E começar, né, a partir pro querer ganhar o mundo, né? Hoje a gente tem visto muito coach, muito cara aí na internet falar sobre isso, principalmente esses instrutores financeiros, que para você fazer uma previdência, você tem que ter 2 empregos, né? E aí eles instruem você a fazer isso, principalmente em cidade grande, né? Trabalha de dia no seu emprego comum, de noite vai trabalhar de Uber, né? Eles incentivam a fazer isso. Tá errado? Não. Se você quiser fazer, você pode até fazer. Mas o que eu te aconselho nessa noite? A você não fazer com que isso sobressaia as suas disciplinas espirituais. Então eu vou ter 2 empregos, mas eu não vou orar mais. Eu vou fazer hora extra direto, mas eu não vou ler a Bíblia mais. Eu vou parar de ir no culto de quarta, vou no domingo de 15 em 15 dias, porque eu preciso ganhar mais dinheiro. E aí você vai experimentar uma coisa infelizmente triste que a gente vê acontecer. Eu já vi acontecer, né? Não posso citar nomes, mas eu conheço pessoas que escolheram mais as coisas dessa terra e por um momento, a curto prazo, até ganharam mais dinheiro, conquistaram mais coisas. Mas a médio prazo, a lei da semeadura veio, né? E elas começaram a ter grandes prejuízos, grandes perdas. Então eu já vi isso acontecer pessoalmente. E aí a pessoa começa a questionar Deus. Deus, mas o Senhor me deu, por que o Senhor está tomando? Né? E aí a pessoa não olha que lá atrás, né, ela estava sendo chamada para fazer uma coisa e ela estava priorizando outra, né? Então a primeira coisa que eu te falo nessa noite não é que você não deve fazer e nem fazer. A primeira coisa que eu te oriento a fazer é ore, pergunte ao Senhor. Se Ele autorizar, top. Se Ele falar que não, é não, sabe? Seja o que for, seja a melhor coisa. Mas é para me conquistar minha casa própria. Meu irmão, o Senhor não tem impedimento nem de falar com um bancário para te dar uma casa, não, sabe? O Senhor não tem impedimento de, por exemplo, se você quer comprar um carro, uma moto, dele simplesmente aparecer uma proposta lá, uma promoção e você conseguir comprar, não. O problema do Senhor não é com milagre, é com o coração do servo, né? Então a gente precisa ter essa consciência, porque muitas vezes a gente escolhe servir mais as coisas materiais. Então a segunda coisa é a oportunidade de ganhar mais dinheiro. A terceira coisa é a gente escolher pessoas no lugar do Senhor. Então amar o nosso próximo, né?
não leve isso como o primeiro mandamento, é o segundo, tá? Então não ame mais uma pessoa do que o Senhor. Não ame mais seu cônjuge, não ame mais seus filhos, não ame mais sua namorada, seu namorado, não ame mais seu irmão, não ame mais um amigo do que o Senhor. Escolha o Senhor em primeiro lugar. Depois você escolhe as pessoas. Amém? É ordem, é mandamento, né? Então tem isso em mente. A gente vê pessoas escolhendo coisas assim, tipo escolher, por exemplo, ir num profissional, num coach, nada contra, tá? Num coach ou num personal trainer, 5 horas da manhã, mas não tem coragem de ler a Bíblia uma vez na semana. Não ora, sabe? Conta a vida inteira pro psicólogo, mas não tem coragem de contar metade do que contou pro psicólogo pro Senhor. E aí fica perguntando, o que está acontecendo? Minha vida não resolve, não acontece, não vejo a presença do Senhor, não sinto a presença dEle. Mas você tem buscado Ele? É a pergunta que eu te faço. Você tem compartilhado a sua vida para Ele, dia após dia? Ou você tem buscado primeiro os recursos naturais dessa terra? É o que a gente faz igual com o remédio, né? A nossa mente, assim, a gente fica doente, já corre para o remédio, corre para o médico. Sendo que a gente deveria correr primeiro para o médico dos médicos e o dono de todo remédio, né? Então a gente precisa ter, né, essa mentalidade de que o espiritual é o que nos rege, não é o natural. É você ter em mente que o que rege a sua vida é aquilo que veio antes de tudo isso existir. Então tudo que é visível, a Bíblia diz, foi criado a partir daquilo que era invisível. A sua vida é regida através do espiritual. Quando você tiver que resolver alguma coisa, corra primeiro para os braços dele. Depois ele vai te orientar para onde você vai buscar recursos. Amém? E isso é uma coisa importante, né? Então não busque primeiro os recursos dessa terra. E por último, a última coisa que pode te afastar de perseverar são os bens materiais, né? Eu até já falei um pouquinho sobre isso aqui, que os bens materiais podem nos afastar de servir o Senhor. É buscar satisfazer a nossa carne com qualquer coisa que você tem. Aí eu nem vou ficar citando, porque uma coisa que é boa para mim talvez não é boa para você. Você sabe aquilo que te afasta do Senhor. Você sabe aquilo que você escolhe na hora do cansaço. Se é o seu celular ou a Bíblia, você sabe, né? Então você que precisa organizar isso na sua mente e falar, não, eu vou me afastar um pouquinho mais disso aqui para me aproximar mais do Senhor, né? E isso vai te dar uma reviravolta na sua vida, sabe? Eu falo isso porque eu também tenho coisas ainda que eu preciso vencer, tem coisas que eu preciso me afastar mais para que eu me aproxime mais do Senhor. E é um desafio. Parece fácil, eu sei que parece, falando, ouvindo, né? Mas não é. No dia a dia, irmãos, é muito difícil. Ouvir uma palavra na quarta-feira e chegar na quinta você está com toda a força, né? É muito legal. Mas na sexta já é mais difícil. No sábado é mais difícil ainda, né? No domingo você escuta outra, dá uma recarregada, né? Só que o Senhor não está chamando a gente para ficar recarregando assim, ó. Carrega na quarta, descarrega no domingo, carrega de novo. Não. O Senhor está te chamando para carregar a bateria e ficar com ela 100% a todo tempo. Para que você seja a luz transparecente em todos os lugares que você for, né? Para que você não ande fraquinho, aquela bateria que custa dar luz, né? O celular quando está menos de 5%, fica morrendo. Não, você não é esse celular, não. Você é a bateria que está carregada pela bateria celestial, né? O Espírito Santo te carregou. E uma vez que ele te carrega, é bateria eterna, irmão. É bateria eterna, você vai embora, né? Então, faça isso em nome de Jesus. Tem uma história, eu quero ler aqui, que a gente já está partindo para o fim, para a gente ler, lá em 2 Coríntios 11, 16. É Paulo contando um pouquinho, né, de como que é perseverar. 2 Coríntios 11, 16. Ele diz assim, ó: faço questão de repetir, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de eu me orgulhar um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano. Eu, porém, me orgulharei
e eu também me orgulharei. Vocês, porém, por serem tão sábios, suportam a boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até os que escravizam ou os explora. Quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso, naquilo em que todos os outros se atreveram a gloriar-se. Falo como insensato. Eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos dos assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos nos desertos, perigos no mar, dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu também não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mais de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Então a gente vê Paulo perseverando. E aí quando a gente fala de Paulo, né, a gente vai lembrar de um tempo que a igreja até o idolatrou, né, chamou ele de São Paulo. Quem veio do catolicismo vai lembrar disso, né? Mas quando a gente olha essas histórias, não é para a gente idolatrar esses homens não, pelo contrário, essas histórias estão aqui na Bíblia para te mostrar que homens fracos e frágeis, que eram incapazes de fazer segundo a força deles, foram capacitados pelo Espírito do Senhor a fazer coisas grandes. E eu e você hoje temos o mesmo Espírito que estava em Paulo para fazer coisas igual ele fez também. Fazer coisas igual Jesus fez, porque ele disse que os seus discípulos fariam coisas até maiores. Então, não fique se achando fraco, sabe? Não fique se achando incapaz. Você é capaz de fazer sim coisas grandes. Você é capaz sim de ser usado a curar uma pessoa, a libertar uma pessoa de um vício. Você é usado e você na verdade é chamado a quebrar correntes, a expulsar demônios, a fazer com que sua vida seja uma vida sobrenatural, né? E o diabo ele está usando no momento uma estratégia. Ele quer fazer a gente viver uma vida natural. Ele não quer te afastar só da igreja. Tem hora que ele até prefere que você esteja na igreja como ouvinte, mas não como praticante, né? Então a gente precisa ser ouvinte e praticante da palavra de Deus, para que a gente saiba, né, o nosso lugar no reino, saiba valorizar as coisas boas. Até abro um parêntese nesse ponto, porque quem sabe a gente, além de ser ouvinte, a gente está valorizando mais as coisas de fora do que as coisas de dentro. Quem sabe às vezes você está lá ouvindo pregações no YouTube, tá, nossa, esse pregador é top demais, né? E aí eu te chamo também a, quando você se lembrar dessa igreja, você honrar o seu pastor, que toda semana tem que preparar uma mensagem nova para trazer para mim e para você, né? Tem que colocar o joelho no chão, pedir orientação do Espírito Santo, trazer comida nova toda semana, né? Tá buscando algo novo. E, né, às vezes a gente fica valorizando coisas externas, querendo valorizar congresso que a gente vai, né, valoriza o ministério X, né, que canta música e tal, enfim, seja qualquer coisa. Mas aprenda a valorizar, né, as coisas de dentro, aprenda a valorizar as coisas que você tem disponível toda semana, toda quarta, todo domingo, né? Não seja um crente ruim, como o pastor fala, seja um crente que valoriza a sua igreja, né, e esteja junto com a sua igreja. Esteja junto toda quarta, todo domingo, se você puder. Esteja nas programações, esteja em tudo que você puder, sabe? E se envolva com aquilo que você foi chamado para fazer, para que você cumpra realmente aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E coisa dura é dizer isso,
né? Mas tem muitas pessoas que não vêm em um culto ou outro, né? A gente já falou isso algumas vezes, porque ficam sabendo que é o irmão tal que vai pregar, fica sabendo que agora a gente nem tem isso, que a gente não tem esse privilégio, né? O Ministério de Louvor, mas antes tinha, né? Mais ministério, tinha 2 ministérios. Então, o fulano vai tocar essa semana, nem vou, né? Né? A gente não tem isso aqui nessa igreja não, amém? Né? A gente vem aqui por causa do Senhor, até porque eu digo que o culto for para mim e para você, aí a gente pode opinar, mas enquanto o culto for para o Senhor, só Ele pode opinar, amém? Então é só Ele que pode opinar, e eu tenho que falar isso para você. Se eu ficar de banco depois, você já sabe, né? Vai não, né? Amém, né? O profeta fala aquilo que o Espírito pede, né? E aí eu digo até para você que está assistindo isso em casa, quem sabe você está assistindo isso hoje, esse culto hoje, ou vai assistir outro dia e não veio aqui hoje por causa da preguiça, não veio aqui hoje para assistir réus, né? Até eu vou falar com o Marcos Túlio, ele não está aqui hoje não, né? Mas o Marcos, faz um réu só com esse pedacinho dessa mensagem e coloca lá no YouTube lá. A hora que alguém dessa igreja ou de outra igreja assistir esse réu, né, seu preguiçoso, por que você não veio no culto? Vem no culto. Vem assistir o culto. Você está aí passando réu aleatório, aí apareceu esse réu para você, o Espírito Santo te dizendo que era para você estar aqui, na presença dele, cultuando com seus irmãos em comunhão, né? Vamos fazer um réus desse aí, vamos divulgar a semana inteira. E por fim, né, já finalizando aqui essa mensagem, eu quero te dizer uma coisa. No último dia, eu não quero me entristecer de ver que você foi chamado de servo infiel por não ter multiplicado o seu talento. Então, eu quero que todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, seja através do vídeo, seja aqui presencialmente, no final a gente escute do nosso Senhor dizendo para a gente: servo bom e fiel, você pegou aquilo que eu te dei, multiplicou e fez avançar o meu reino nessa terra. Vem para o gozo do seu Senhor e vem desfrutar com a noiva do banquete. Você vai ouvir isso em nome de Jesus. No fim de tudo, vai valer a pena. Vai valer a pena, né? E aí eu termino dizendo isso para aqueles que vão se encaixar nisso. Primeiro, todos aqueles que aceitaram Jesus receberam um talento. Eu já falei isso aqui e vou sempre repetir. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu estiver tendo voz para dizer, eu vou dizer isso para você. E para mim também lembrar disso. Todos que aceitaram Jesus têm um talento que recebeu. Esse talento é o quê? Não sei. É algo que você gosta normalmente e é aquilo que você tem facilidade para fazer. Só que não é só um, são vários, né? Talvez você ganhe só um, ao longo da vida vai ganhar 3, vai ganhar 5, não sei. Aquele que tem 1, multiplique 1. Aquele que tem 3, multiplique 3. Aquele que tem 5, multiplique 5. Não deixe de multiplicar, para que no final você escute essa palavra que eu disse. E aí eu digo pergunto, né? Termino te perguntando algumas coisas. Ei, profeta, por que você tem calado a sua boca e não falado daquilo que o Senhor tem mandado você falar? Ei, mestre, por que você não tem ensinado ou tem tido vontade de parar de ensinar, sendo que o Senhor não mandou você parar? Ei, evangelista, por que você parou de falar de Jesus? Você falava com tanto fervor, entregava folheto e agora parou, desanimou. O que aconteceu contigo? Ei, pastor, cadê sua vara para conduzir o rebanho? Por que você deixou para trás? Por que você parou de conduzir o rebanho, sendo que eu, Senhor, não mandei você parar? Ei, apóstolo, por que você parou de queimar por vidas? Para que a igreja se expanda, cresça. Para que antes você tinha desejo de discipular pastores, discipular líderes, e talvez hoje não tem mais. E quando eu digo para você essas posições aqui, você não precisa ter um título. Você talvez não foi nomeado mestre, nem evangelista, nem profeta, nem pastor. Mas eu te digo uma coisa, você é um desses aí. E nessa noite o Senhor está te perguntando, por que você parou? Por que você está querendo parar? Não é para você parar, não é para você pensar em olhar para trás. É para você avançar. E nessa noite eu declaro sobre a sua vida, que se você estava dormindo, você vai acordar. Se você estava dormindo, você vai acordar.
para que você faça o reino avançar, né? E você não faça um culto qualquer para o Senhor, para que o culto seja o culto, cultivado, como a Bruna disse aqui no início. Porque eu finalizo dizendo uma coisa para você: dura coisa se João Batista estivesse pregando aqui nessa noite, né? Ele ia falar assim: raça de víboras, hipócritas, vocês estão me dando um culto para Jesus falso, uma adoração falsa, uma palavra falsa. Vocês estão ouvindo, mas não estão entendendo. Raça de víboras, o João Batista diria para nós nessa noite. E se ele dissesse isso para mim nessa noite, eu ia querer acordar e fazer diferente. Se você quer também, né, peça isso para o Senhor no nome de Jesus. Eu finalizo essa mensagem, vou pedir para o Poli o último versículo para a gente orar. 2 Tessalonicenses 2:16. O Marcos Túlio postou esse versículo esses dias lá no Instagram da igreja. Paulo desejou isso para a igreja de Tessalônica, e eu desejo isso para a igreja do Nazareno de Barroso hoje. Que o próprio Senhor Jesus, Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, próximo versículo, dê ânimos a cada um de vocês no coração, para que vocês os fortaleçam, para que tanto os seus atos como as suas palavras sejam boas, em nome de Jesus, amém? Então esse é o meu desejo para mim, para você, para essa igreja, que ainda vai experimentar grandes coisas, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é se posicionar.